Pedir para os irmãos abrirem então Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Então hoje estamos começando a exposição do livro de Apocalipse, onde estaremos, se Deus assim o permitir, versículo a versículo, expondo ele, capítulo 1 até o capítulo 22, que Deus nos conceda graça, a mim, aos irmãos, para que todos possam ser edificados, todos possam compreender. Então peço que os irmãos se assentem. E antes de começar o versículo 1, quero só comentar algumas questões gerais sobre como vai se dar essa exposição, alguns princípios de interpretação do livro de Apocalipse. Porque muita gente se propõe a expor o livro de Apocalipse. Existem muitas vertentes teológicas, vertentes de interpretação, e eu queria só comentar então sobre essas vertentes. O escritor é o apóstolo João. Ele foi escrito, alguns entendem que teria sido escrito antes do ano 70, outros defendem que foi escrito no final do século. Eu não creio que ele foi escrito antes do ano 70, mas sim no final do século, na década de 90, do primeiro século. E sobre a interpretação do Apocalipse, existem algumas visões assim que são mais históricas, ou seja, que entendem que o Apocalipse teria um cumprimento ao longo da história. Outros têm uma interpretação que é chamada preterista, vem de pretérito, ou seja, passado, ou seja, que entende que o Apocalipse, em sua maior parte, teria se cumprido lá, no primeiro século ainda, que não falaria a respeito do futuro, ou muito pouco falaria a respeito do futuro. Existe uma interpretação que é futurista, que entende que, pelo menos a maior parte do livro fala a respeito do futuro. E aí é nesse ponto onde eu estaria abordando, expondo o livro dessa forma, uma interpretação futurista, pelo menos em sua maior parte. Existe também uma interpretação do Apocalipse que é idealista, ou seja, que entende que o Apocalipse não estaria nem se tratando a respeito necessariamente do passado, nem do futuro, mas que teriam princípios gerais para a igreja ao longo dos séculos.
Se fôssemos olhar para o Apocalipse apenas nessa ótica, estaria errado, tá? Porque o Apocalipse ele essencialmente é uma profecia. Então ele por mais que ele tenha sim vários princípios que se aplicam à igreja ao longo dos séculos, ou seja, o Apocalipse sempre foi um livro útil para a igreja, desde o primeiro século, quando foi escrito, até enquanto Jesus não voltar, o Apocalipse sempre vai ser útil para a igreja, sempre sim, vai conter princípios aplicáveis para a igreja do Senhor. Mas ele não é um livro que trata apenas de princípios, ele é um livro de profecia, que fala a respeito de profecias que irão se cumprir, especialmente, boa parte dele, profecias que tratam a respeito do período anterior à vinda de Cristo. E outro aspecto também, do livro do Apocalipse é a respeito de qual é vamos dizer assim, o formato do conteúdo do livro, assim, a forma que se dá. A gente tem, por exemplo, livros que são narrativos. A gente tem os evangelhos, por exemplo, são narrações, é uma história sendo contada. Nós temos livros poéticos, os salmos, por exemplo, é um exemplo de um livro na Bíblia que é um livro poético. Nós temos livros proféticos, Isaías, Jeremias, Daniel, e tantos outros, mas que Daniel também há narrativas, e em alguns livros proféticos há narrativas também. E alguns vêm com uma ideia assim, que haveria um outro tipo de literatura, assim, que seria a literatura apocalíptica. E aí tentam encaixar o Apocalipse no que seria chamado de uma literatura apocalíptica. Só que eu não vou muito por essa linha aí, porque normalmente quando eles fazem isso é um povo que gosta de olhar vários apocalipses que teriam sido escritos e faz essas comparações, então seria uma literatura apocalíptica. A gente tem que olhar porque que o próprio livro fala a respeito dele, o que Deus inspirou João a escrever a respeito do que é o livro. Aí nós já temos a resposta do que é o livro. Ele é tanto uma carta, como é uma profecia. Ele tanto foi direcionado como uma carta para igrejas, para 7 igrejas. Então ele tem uma característica de carta, ele é um misto de carta com profecia. Esse é o tipo de literatura que podemos definir então para o livro do Apocalipse. Carta e profecia. Mas vamos então dar início aqui na exposição, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. É interessante que nós temos aqui 2 introduções. Nós temos uma pequena introdução no início, aqui os primeiros 3 versículos, e depois nós temos do versículo 4 em diante, podemos chamar assim de uma segunda introdução. Porque no versículo 4, João, há 7 igrejas, ou seja, então é como se fosse uma segunda introdução. Mas vamos ler até primeiro aqui, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, revelação. Aqui o termo revelação, é a primeira palavra que aparece, ela vem do grego apocalipse. Então o termo, o nome que é dado para o livro Apocalipse, vem dessa palavra grega, apocalipsis, cuja tradução do termo apocalipse é revelação. Então toda vez que aparecer em grego apocalipse, a tradução dessa palavra grega vai ser revelação. Então nós temos Apocalipse de Jesus Cristo, ou seja, revelação de Jesus Cristo. Revelação que Jesus Cristo deu. Revelação que veio por meio de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Ou seja, aqui nós está sendo tratado de Jesus Cristo como o Messias, como aquele que é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Então Jesus aqui, ele não está simplesmente sendo visto em sua divindade, mas também em sua humanidade.
Ou seja, aqui nós temos o Messias, que é o Deus homem, aquele que é 100% Deus e 100% homem, o único mediador entre Deus e os homens. Por isso que é dito, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, que somos nós. Ou seja, o mediador entre Deus e os homens. Então olha que coisa tremenda, já no início do livro nós já temos, né, essa evidência de Jesus Cristo como aquele que é o mediador entre nós e Deus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E aqui é algo tão tremendo, né? As coisas que brevemente devem acontecer. E ali algumas pessoas, mas isso aqui foi escrito lá pelo ano 90, 95, agora já se passaram quase 2000 anos, e está escrito que brevemente devem acontecer. E aí pode ter pessoas, né, que começam e existe esse tipo de pessoa, infelizmente, né, esses escarnecedores que começam a zombar, dizer, olha lá, está escrito brevemente, e ainda não se cumpriu, Jesus não voltou ainda, e ficam ali, começam a zombar e querer descredibilizar a profecia. Só que é tão tremendo como Deus antevendo, né, esses ímpios, esses escarnecedores, esses incrédulos. Deus já mostrou a um companheiro de João, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, 2 Pedro, no capítulo 3 de 2 Pedro, e no versículo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Olha os questionamentos aí. Onde está a promessa da sua vinda? Estava profetizado que nos últimos dias viriam escarnecedores que tentariam lançar dúvidas sobre o cumprimento das profecias a respeito da vinda do Senhor. Dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha o que é dito a respeito destes incrédulos. Versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então aqui está a resposta para dar, para quando algum incrédulo quiser lançar dúvidas sobre o cumprimento das profecias, especialmente no que se relaciona à vinda do Senhor, a sua segunda vinda. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quando o Senhor pela primeira vez prometeu a vinda do Messias, quantos dias levou para se cumprir? Quantas semanas levou para se cumprir? Quando Deus disse assim, deixa eu abrir aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos a primeira profecia a respeito da vinda do Messias, a semente da mulher que viria e queria esmagar a cabeça da serpente, e esse é Jesus Cristo. Aleluia. Seria algo muito difícil calcular em dias, em semanas, em meses ou em anos o tempo que levou até o cumprimento dessa profecia.
é mais fácil nós calcularmos em milênios, porque foram 4 milênios, 4.000 anos, do momento onde Deus fala, Deus promete que o Messias viria e queria esmagar a cabeça da serpente, até que se dá o cumprimento da profecia. 4.000 anos. Então, para Deus, o que é 1.000 anos para Deus? É como se fosse um dia. Para quem faz uma longa viagem e diz assim, em breve eu vou voltar. Se a pessoa voltar em 4 dias, foi breve? Foi breve. Foi bem breve. Para Deus, 1.000 anos é como um dia como 1.000 anos. Então, quando se fala em breve, brevemente devem acontecer, percebamos sempre que não é na nossa perspectiva humana esse breve, mas é na perspectiva de Deus. De Deus. Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, agora voltando aqui para o Apocalipse, tá? Capítulo 1, versículo 1. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então percebam, Jesus Cristo, Deus que se manifestou em carne, que se tornou homem, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, porque uma vez ressuscitado estava com o seu corpo glorificado, subiu aos céus, se assentou à destra de Deus nas alturas, e Ele, como nosso mediador, como nosso intercessor, como aquele que é o único mediador entre Deus e os homens, Ele recebe essa revelação do Pai, dito aqui, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E aí o que ele faz? Ele chama um anjo, porque Ele é o Senhor de todos, Ele é o Senhor dos anjos. Os anjos todos o adoram, os anjos todos estão ao seu serviço, ao seu dispor. Então ele chama um dos seus anjos e diz: envia essa mensagem para o meu servo João, que está lá na ilha de Patmos, preso por amor de mim, por amor do Evangelho. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. É tão tremendo, todos aqui são servos, né? João, o apóstolo, provavelmente o único apóstolo vivo naquele momento, ele nem se identifica como apóstolo. Olha a humildade desse homem de Deus, meus irmãos. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. O apóstolo já, sabe, a gente vai vendo assim, quando escreve as cartas, né, ele escreve na segunda carta de João, ele se identifica como o presbítero. Haviam outros presbíteros ali, mas ele também se identifica como presbítero, assim como Pedro, né? O apóstolo Pedro, ele se identificou, eu também presbítero, como ele fala assim no capítulo 5, né, de 1 Pedro. Então, por mais que o apóstolo Pedro era apóstolo, ele se identifica também, né, com os demais presbíteros. João se identifica como presbítero, e aqui, nem como presbítero, ele se identifica como servo. Servo. A mensagem era para os servos, mas ele podia dizer o apóstolo para os servos, e ele era apóstolo. O presbítero para os servos, mas é de um servo para outros servos. Que nós possamos aprender, saber essa humildade com o apóstolo João. Que nosso anseio jamais seja por títulos, pelo desejo, sabe, de ser reconhecido, de ser chamado Rabi, Rabi, pelos homens, como Jesus denuncia, né, a respeito dos fariseus lá em Mateus 23. Ele diz assim: os fariseus, eles amavam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então, muitos têm desejos por títulos,
Mas o apóstolo João, que foi levantado pelo próprio Cristo para ser apóstolo e era o único vivo nesse momento, ele se chama de servo e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então, não houve nada que Deus revelou para João que ele tenha deixado, que ele tenha omitido, a não ser que Deus dissesse para ele omitir, como foi, por exemplo, a gente vai ver mais adiante no livro de Apocalipse, né, quando chegarmos no capítulo 10, dado momento ali tem as vozes, né, de trovões, e aí ele estava já pronto para escrever, e aí ele disse, não, escreva isso aí. Ou seja, aquilo que Deus disse que não era para escrever, ele não escreveu. Mas tudo aquilo que era para ter sido escrito, foi escrito. Nenhuma palavra foi omitida daquilo que Deus disse e queria que João escrevesse. Por isso que no final do livro é dito que aquele que tirar quaisquer das palavras dessa profecia, deste livro, Deus também vai tirar a sua parte da cidade santa, do livro da vida, de todas as promessas que estão no livro. E se alguém acrescentar algo, Deus vai acrescentar as pragas descritas nessa profecia, neste livro. Então que nós temos muito cuidado, sabe, e também é com muito temor que eu me achego a esse livro. Lógico que há um temor diante de toda a Escritura. Nós jamais podemos acrescentar ou remover qualquer palavra de qualquer versículo da Escritura. Mas é tão tremendo quando neste livro há um aviso muito claro, muito específico, para que não seja nem removido e nem acrescentado nada, nenhuma só palavra. Só que não apenas é dito a respeito de que não se pode acrescentar ou remover, né, e isso gera, né, um temor, mas por um outro lado, este é um livro que coloca uma bem-aventurança para aqueles que se achegam a ele, para ler ele, para ouvir a sua leitura e para guardar o que nele está escrito. Porque olha o que está escrito no versículo 3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Tem muita gente que tem medo do Apocalipse, que chega assim diante, né? Ah, não. Você é para ler o Evangelho, lê uma carta, Ah, Apocalipse, eu tenho medo. Quanta gente eu já conversei e sabe que tinha medo de ler o Apocalipse. E se é um livro que nós cristãos não precisamos ter medo, é o livro de Apocalipse. Porque é onde finalmente mostra a nossa vitória. O porquê que lá em Romanos é dito assim que nós em Cristo somos mais do que vencedores. Se nós queremos entender o porquê que é dito que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós precisamos ler o Apocalipse. Porque aqui é que vai mostrar a vitória final, é a descrição maior a respeito da vitória completa de Cristo e de todo o seu povo contra todo o mal, todo o pecado, toda a condenação. Aleluia! Então nós não precisamos, se nós somos crentes no Senhor Jesus, se nós temos convicção de que somos salvos pelo seu sacrifício, pelo seu sangue que foi derramado por nós, nós não precisamos, nós não temos o que temer então. Agora, quem não é crente, quem é um incrédulo, quem ainda está em seus pecados e não está em Cristo, quem continua amando o pecado e não quer se apartar da iniquidade, esse é lógico que tem que temer. Esse tem que temer, deveria já estar chorando diante de tudo aquilo que está para vir, e não esperar só para quando Jesus estiver aparecendo nos céus, para daí começar a pedir para as montanhas cair sobre ele. Seria melhor que começasse a chorar agora, quem sabe, né? Daria tempo de se arrepender.
Quem sabe o Senhor teria misericórdia, o perdoaria, o faria achegar, e aí, quem sabe, não precisaria mais ter medo, uma vez arrependido, uma vez crendo. Então, quem tem medo, quando se achega a esse livro de Apocalipse, ora ao Senhor, se arrependa dos seus pecados, sabe, confie no sacrifício de Jesus por ti. Dessa forma, tu não vai precisar ter medo. Bem-aventurado aquele que lê. Olha que coisa tremenda. O fato de eu estar lendo o livro de Apocalipse, eu tenho uma bem-aventurança sobre mim. O fato de os irmãos estarem também lendo, mas ouvindo as palavras dessa profecia, os torna bem-aventurados. Só bem-aventurados aquele que lê no singular e os que ouvem no plural. Por quê? Porque quando o livro foi escrito, quantas foi para 7 igrejas? Cada igreja recebeu uma cópia. Então aquela uma cópia seria lida por uma pessoa e os demais não estariam lendo, estariam apenas ouvindo. Então esse foi o contexto primeiro. Por isso, bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem. Olha o privilégio que nós temos, meus irmãos. Originalmente as igrejas receberam uma cópia. Aqui nós não temos uma cópia da Bíblia. Cada um, a não ser alguém que não queira ter, porque todos nós estamos num país onde quem quer ter uma versão do texto bíblico pode ter. Glória a Deus. E muitos de nós temos vários, né? Dezenas às vezes de Bíblias em casa. Olha o privilégio que nós temos, meus irmãos. Nós somos a geração mais privilegiada nesse aspecto, tá? De ter acesso às Escrituras, de acesso a materiais que podem nos edificar. Nós somos a geração mais privilegiada de todos os tempos, meus irmãos. Isso eu posso dizer sem dúvidas. Só que com privilégios tão grandes, também há uma cobrança de responsabilidade sobre esses privilégios dados. Porque é dito que a quem muito é dado, muito também é cobrado. Então nós vamos ter que prestar contas diante de Deus do privilégio que nós temos e do uso que nós estamos fazendo desses privilégios. Porque se nós formos omissos, se nós formos negligentes diante de tantos privilégios que o Senhor tem nos dado, ai de nós, meus irmãos, que nós não venhamos a chegar lá e eu tinha todos esses privilégios à minha disposição. Eu tinha. Naquele dia não vai adiantar se lamentar. Que nós venhamos a fazer bom uso dos privilégios, meus irmãos. Nós venhamos, sabe, a ler a Escritura, que nós venhamos a ouvir a Escritura, mas principalmente que nós venhamos a guardar a Escritura. Porque olha só, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então não basta nós apenas lermos, não basta nós apenas ouvirmos, nós precisamos guardar o que está escrito, meus irmãos. Primeiramente, guardar em nosso coração, como Davi diz lá no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então que nós venhamos a esconder, a guardar a palavra de Deus em nosso coração, para que possamos guardá-la no dia a dia, colocando em prática esta palavra. Se nós não guardarmos no nosso coração, é óbvio que nós não vamos conseguir guardá-la no dia a dia. Se ela não estiver guardada em nossa mente e em nosso coração, se nós nos esquecermos da palavra do Senhor, se nós não nos alimentarmos com a palavra do Senhor, não vamos conseguir colocá-la em prática. Então primeiro nós precisamos ler e ouvir. Aí, uma vez guardada no nosso coração, com certeza nós iremos guardá-la dia após dia. E também guardar em que sentido? No sentido de proteger essa palavra, de proteger daqueles que tentam deturpá-la, daqueles que tentam torcê-la. Guardá-la em todos os sentidos, meus irmãos. Deus entregou a sua palavra a nós. Nós somos privilegiados de ter a palavra em nossas mãos.
que não permitamos que outros, que ímpios, tentem torcê-la, que nós venhamos aguardá-la, nem que seja com o nosso próprio sangue. Tantos no passado derramaram seu sangue para que essa palavra pudesse chegar até nós hoje. Um dos primeiros tradutores da Bíblia na época da Reforma, William Tyndale, traduzia a Bíblia dos originais hebraico e grego para o inglês. Ele era da Inglaterra, só que era proibido. Aí ele teve que fugir do seu país. Imagina ter que fugir do teu país para poder continuar na tua missão de traduzir a palavra de Deus para que o teu povo tenha acesso a essa palavra. Imagina se nosso país aqui não tivesse Bíblia em português. E aí tu te esforçasse, estudasse as línguas originais, aí começasse a traduzir essa Bíblia, aí ficam sabendo que está ali fazendo, não pode traduzir, tu tem que fugir do país. Aí tu vai lá para outro país, vai lá para a Argentina, vai lá para o Paraguai, aí está lá traduzindo, aí tu completa a tradução, aí tu manda de volta, tu consegue fazer com que essas traduções sejam impressas e sejam mandadas de volta para o teu país. Mas aí o povo do teu país, os governantes vão lá, mandam gente atrás de ti lá no outro país lá para te prender, te prendem e te matam. Essa é a história de William Tyndale. Só que esse é um homem, e o mesmo aconteceu com tantos outros. Tantos outros que morreram para que essa palavra pudesse chegar até nós. E aí vamos ser nós a pegar essa palavra, fechar, deixar lá guardadinho, escondidinho, pegando poeira. Não, meus irmãos, ai de nós, se homens derramaram seu sangue para que essa palavra pudesse chegar até nós, e nós fomos negligentes com a leitura, com o ouvir essa palavra e com o guardá-la. Ai de nós, que nós venhamos a ler, ouvir e guardá-la. Dessa forma nós seremos bem-aventurados, meus irmãos. Versículo 4 diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Aí nós temos agora esse próximo, que é como se fosse uma nova introdução, Podemos dizer assim que no primeiro momento há como se deu, assim, João explicando, recebia essa revelação de Jesus Cristo e tal. Ele testifica que ele dá testemunho da palavra de Deus, testemunho de Jesus, de tudo que tem visto. Exorta, são bem-aventurados aqueles que leem, ouvem, guardam. Aí agora ele coloca de forma um pouco mais específica, daí no seu tempo, os destinatários da carta. Porque quando diz assim, quando diz aos seus servos, para mostrar aos seus servos, aqui é todos, aqui inclui com certeza Deus, não estava restrito àquele tempo. Deus sabia que a história ia chegar até aqui. Deus não é pego de surpresa por nada, pelo contrário, Ele é quem está no controle de toda a história. A gente vai ver que há passagens do Apocalipse que dizem que há eventos que têm ano, mês, dia e hora marcada para acontecer. Então Deus está no controle absoluto de tudo que acontece, meus irmãos. Mas, voltando aqui ao versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Aqui há uma saudação: graça e paz seja convosco. Se há algo essencial para nós, meus irmãos, é a graça e a paz do Senhor. Por isso que nós constantemente nos cumprimentamos com a graça e a paz. Às vezes cumprimentamos só com a paz do Senhor, a paz de Jesus, mas é tão tremendo nós podermos nos saudarmos, uns aos outros com a graça e a paz. Só que não é a graça e a paz do quê? A graça e a paz é uma graça e a paz que é proveniente de alguém. E esse alguém é o nosso Deus. E aqui é tão tremendo que é revelado aqui o Deus triuno,
nesse texto. É a graça e a paz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque olha só, a graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir. Aqui podemos ver aqui que está falando do Pai. Depois, e dá dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Aqui aponta para o Espírito Santo. 7 aqui é um símbolo, meus irmãos. Aponta para a plenitude do Espírito. Para o Espírito que é onipresente, onipotente, onisciente. Que é Deus, assim como o Pai e o Filho. Que não é apenas uma energia, um poder, uma força ativa, como as falsas testemunhas de Jeová dizem. Eles não são testemunhas de Jeová, são falsas testemunhas de Jeová. E diz assim, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Depois eu vou ler toda a descrição a respeito de Cristo aqui também. Então nós temos a graça e a paz que é da parte do Pai, do Espírito Santo e do Filho, da Trindade. Glória a Deus. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz. Nós só podemos ter paz por causa da graça do Senhor. Sabe, se não fosse a graça do Senhor, se dependesse do nosso esforço, nós não teríamos paz com Deus. Nós só temos paz com Deus e paz também em nossa consciência, em nosso coração, que é o resultado dessa paz que nós temos com Deus. Porque primeiramente Deus agiu com graça. Deus nos salvou pela sua graça. O que seria de nós sem a graça de Deus? Nós estaríamos perdidos, meus irmãos. Nós estaríamos condenados eternamente ao inferno se não fosse a graça de Deus. Se dependesse do nosso mérito, do nosso merecimento, que as nossas obras merecem, meus irmãos. Merecem a condenação. É isso que as nossas obras merecem. Então nós precisamos nos achegar ao Senhor e confiar completamente na sua graça. Porque é somente confiando na obra de Jesus Cristo, na graça de Deus que enviou o seu Filho para que morresse por nós e pelo seu sangue nós recebêssemos gratuitamente o perdão e pudéssemos então, pela graça de Jesus Cristo, ter paz com Deus, termos paz uns com os outros, termos paz em nosso coração e nossa consciência. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Olha só, que é, que era e que há de vir. Qual o verbo que nós temos aqui? O verbo ser. Daquele que é, daquele que era. Aqui nós temos o verbo ser, meus irmãos. Sabe por que nós temos o verbo ser aqui? Porque aqui está falando daquele que, quando se manifestou a Moisés lá na sarça, e Moisés pediu qual era o nome que ele deveria dizer. Aí ele diz: eu sou. Eu sou o que sou. Glória a Deus. Vai ao povo e diz: eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. Jesus Cristo também, quando ele está lá diante dos judeus, num momento onde os judeus pegam em pedras para lhe atirar. Por que eles pegaram em pedras para lhe atirar? Porque ele tinha dito assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Aí eles: por que pegaram em pedras para atirar Jesus? Uma vez Jesus disse que antes que Abraão existisse, eu sou. Porque é óbvio que quando Jesus diz eu sou, ele está se identificando como Deus. Eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes ele dizia: eu sou filho de Deus? Ele: como assim está filho de Deus? Está se fazendo igual a Deus. Sim, o fato de ele ser filho de Deus não o torna menor que o Pai. Ele é igual ao Pai. Os próprios judeus reconheciam isso, que ao ele se proclamar, e verdadeiramente ele fazia isso, dizendo que era o filho de Deus, ele estava se igualando a Deus, ao Pai, porque são iguais. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais, em glória, em poder, em tudo, em todos os atributos. Glória a Deus.
Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Aqui nós vamos ver várias referências, ao Espírito Santo como 7 Espíritos. Mas mais uma vez, o Espírito Santo é uma pessoa. O 7 aqui, meus irmãos, é simbólico. É assim como, por exemplo, quando nós vamos ver ali em Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Apocalipse 5, 6, diz assim: olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O que isso mostra? Já vou adiantar aqui, quando chegar no dia que eu estiver expondo aqui, eu vou repetir a mesma coisa, tá? Para reforçar. Mas quando fala aqui a respeito de chifres, 7 chifres, o chifre é um símbolo de poder. Chifre é um símbolo de poder, então 7 chifres. Jesus Cristo, ele é o Todo-Poderoso. Quando fala a respeito dos 7 olhos, ou seja, ele vê tudo, ele conhece tudo, ele é onisciente, conhece todas as coisas. E aí fala assim, os 7 olhos que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então isso fala também da onipresença, de que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque afinal, uma vez que Jesus Cristo prometeu para nós: e eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Como é que ele poderia estar conosco todos os dias, até o fim do mundo? Somente sendo onipresente, estando em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, o nosso Senhor Jesus, ele é Deus. Ele é Deus. Como é que eu consigo entender como é que pode, surgir essas doutrinas arianas que negam a divindade de Cristo e que então fazem Jesus um mentiroso? Porque Jesus disse que estaria conosco até o fim do mundo, mas se ele não é Deus, como é que ele poderia estar conosco e cumprir a sua palavra? Porque ele não seria onipresente se ele não fosse Deus. Então, como são mentirosos esses incrédulos que defendem o arianismo? O arianismo é a doutrina dos testemunhos de Jeová, doutrina que nega a divindade de Cristo. Alguém que nega a divindade de Cristo é alguém perdido, não é alguém salvo. Para que alguém possa ser salvo, precisa crer no Evangelho, e o Evangelho revela que Jesus Cristo é Deus que se manifestou em carne. Glória a Deus. E a graça e a paz é tanto proveniente do Pai, como do Espírito Santo, como também, versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Ele é a fiel testemunha. Ele é aquele que veio e testificou da verdade. Ele veio justamente para dar testemunho da verdade. Ele é a fiel testemunha. Ele deu testemunho a respeito do Pai. Ele também deu testemunho a respeito de si. Tanto que ele fala, e aí nós temos uma outra prova da Trindade, porque eram 2 pessoas. Ele está lá argumentando com os judeus no Evangelho de João, dizendo que, tudo bem, quando um só dá testemunho, mas quem dá testemunho é eu e o Pai, e o testemunho de 2 pessoas é aceito. Então, que mostra que aquela outra doutrina, que é a doutrina unicista. Quem já ouviu falar de unicismo? E levanta a mão. Doutrina unicista. Doutrina sabeliana. Quem já ouviu falar de doutrina sabeliana? Já tem menos. Doutrina sabeliana e unicista é a mesma coisa, tá? Só para deixar, Então, quando fala de sabelianismo, doutrina sabeliana ou doutrina unicista, é a mesma coisa. O que é essa doutrina unicista, sabeliana? Agora vou trazer um outro nome, que se surgir, os irmãos já sabem que também é a mesma coisa. Modalista. É uns nomes diferentes, difícil. O modalismo. Por que isso? Sabeliano por causa de um bispo chamado Sabélio. Sabélio, então, desenvolveu uma doutrina a respeito de Deus,
por isso a doutrina que veio a partir dele se chama, né, sabelianismo, doutrina sabeliana. O que é a doutrina que ele desenvolveu? Que é chamado de modalismo ou unicismo. Modalismo, por que modalismo? Por causa da palavra modus, que dizia que Pai, Filho ou Espírito Santo eram apenas modos de Deus se manifestar. Então, uma hora Deus se manifestava de uma forma, de um modo, como Pai. Outra hora, a mesma pessoa de Deus estaria se manifestando por um outro modo, como Filho. E num outro momento poderia estar se manifestando de um outro modo, como o Espírito Santo. Só que Pai, Filho e Espírito Santo não são apenas diferentes manifestações de uma única pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas entre si. Então, o Pai e a pessoa, o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Jesus fala que assim que ele voltasse para o Pai, ele enviaria outro Consolador. Ele não disse assim, eu vou voltar de outra forma, de outro modo. Ele diz que ele enviaria outro Consolador, que é o Espírito Santo. Ou seja, são pessoas distintas. O Pai enviou o Filho. Não foi o Pai que se transformou no Filho e veio como Filho. Então é importante, uma vez que o texto nos apresenta aqui a Trindade, é importante nós entendermos quem é a Trindade. E também sabermos discernir a verdade sobre o nosso Deus, que é trino, que é um Deus triuno, das heresias. Como o que eu falei antes da doutrina do testemunho de Jeová e do que eu estou falando agora, dessa doutrina sabeliana, modalista, unicista. Então, no unicismo, no modalismo, Deus, nessa doutrina que é uma heresia, Deus seria apenas uma pessoa que se manifestaria de modos diferentes. Só que isso é uma mentira. São três pessoas, não são três modos de uma pessoa se manifestar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, mas é um só Deus, não são três deuses. Isso também é sempre importante ressaltar. Não são três deuses, são apenas um único Deus, e apenas um único Deus, mas são três pessoas na divindade. Aí fala a respeito de Cristo. Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Por que o primogênito dentre os mortos? Primogênito dentre os mortos, porque ele é o primeiro desse tipo de ressurreição, que é uma ressurreição diferente. Porque percebam que antes de Jesus, já tinham ocorrido outras ressurreições. Por exemplo, Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro. Todos lembram da ressurreição de Lázaro? Ele ressuscitou antes ou depois da ressurreição de Cristo? Foi antes. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Foi outra ressurreição. Ocorreu antes da ressurreição de Cristo. Nós temos, por exemplo, o profeta Elias, no Antigo Testamento, que ressuscitou um menino. Nós temos o profeta Eliseu, que depois de Elias também ressuscitou um outro menino. E Eliseu, depois de morto, estava lá, né, o seu túmulo, estava acontecendo uma guerra. O soldado que estava morto é arremessado no túmulo de Eliseu, onde estavam os ossos de Eliseu, quando o corpo morto toca nos ossos, acorda, desperta, ressuscita e sai correndo. A coisa tremenda é isso que Deus faz, hein? Então nós tivemos aí pelo menos quanto? 4, 5 ressurreições antes da ressurreição de Cristo, pelo menos, tá? As que estão ali registradas ali as histórias. 5 ressurreições antes da ressurreição de Cristo, mas daí é dito que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Aí nós temos aqui um outro texto que vai afirmar algo semelhante, que é 1 Coríntios capítulo 15. Quer entender sobre ressurreição e a importância da doutrina da ressurreição? Leia o capítulo 15 de 1 Coríntios. Nós não vamos ler o capítulo aqui agora, mas leia ele em casa. Quiser, eu quero entender mais sobre a ressurreição.
tanto sobre a ressurreição de Cristo e a importância dela, como também sobre a minha própria ressurreição. A ressurreição dos meus entes queridos, que eram crentes no Senhor Jesus e que morreram já. Quero entender mais sobre a ressurreição. Então, leia o capítulo 15 de 1 Coríntios. Mas aqui em 1 Coríntios 15, e no versículo 20, diz assim, olha a coisa tremenda. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Quando é dito aqui que Jesus Cristo, ele foi feito as primícias dos que dormem, tem o mesmo significado de ele ser o primogênito dentre os mortos. Por quê? Porque ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é as primícias. O que vem antes das primícias? Nada. Porque senão não seria primícias. Primícias, justamente a definição de primícias é que é primeiro. Qual é o filho que nasceu antes do primogênito? Nenhum, porque se um nasceu antes do primogênito, o que nasceu antes é que seria o primogênito. O primogênito é o primeiro. Aí olha só, versículo 20 de novo, vamos ler aqui, 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia. Todos aqueles que ressuscitaram antes de Jesus, eles ressuscitaram, mas morreram. Agora, o tipo de ressurreição de Cristo, a qual Cristo experimentou, é uma ressurreição diferente. É uma ressurreição da qual aquele que ressuscita para nunca mais morrer. Para nunca mais morrer. Romanos capítulo 6, versículo 8, diz assim: ora, Romanos 6, 8, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, por conta de ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, Cristo, ele, uma vez ressuscitado entre os mortos, ele já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Aqueles outros que ressuscitaram, aqueles 5 que foram citados, que ressuscitaram antes de Jesus, quando eles ressuscitaram, a morte continuou tendo domínio sobre eles. E todos eles vieram a morrer. Lázaro morreu. Aqueles ressuscitados por Elias, por Eliseu, vieram a morrer depois de novo. Todos aqueles que ressuscitaram antes de Jesus vieram a morrer novamente. Mas agora, Jesus é aquele que ressuscitou para não morrer mais, cuja morte não mais tem domínio sobre ele. Ele é as primícias desse tipo diferente de ressurreição. E é essa ressurreição que nos aguarda, meus irmãos, se nós permanecermos firmes no Senhor. É uma ressurreição onde quando ressuscitamos, vamos ressuscitar com o corpo glorificado. Isso é óbvio, se nós passarmos pela morte. Porque se Jesus vier antes de nós morrermos, nós simplesmente receberemos já esse corpo glorificado, sem passarmos pela morte. Mas aquele que morre em Cristo, quando ressuscita com um corpo de glória, um corpo imortal, onde a morte não mais tem domínio sobre ele também. E Jesus foi o primeiro nesse tipo de ressurreição. Por isso ele é o primogênito dentre os mortos. Aí diz assim, e o príncipe dos reis da terra, ele é o principal, não há nenhum rei acima dele. Ele, enquanto estava aqui na sua primeira vinda, se sujeitou às autoridades humanas. Foi julgado pelo sumo sacerdote, foi julgado pelo rei Herodes, foi julgado por Pôncio Pilatos. O rei dos reis sendo julgado por esses homens. Olha a humildade do nosso Senhor. Sabe,
ao que ele se sujeitou, a que tipo de humilhação o nosso Deus, o nosso Senhor, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o príncipe dos reis da terra, olha ao que ele se sujeitou. E por quê? Por causa de nós, por causa do nosso pecado, para que nós não fôssemos condenados. Ele foi condenado em nosso lugar. E aí, ele é o príncipe dos reis da terra. Hoje ele está entronizado e ele em breve vai voltar e ele vai reinar nesta terra. E finalmente vai ser reconhecido por todos como o príncipe dos reis da terra. E aí é dito assim: aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Que coisa preciosa, meus irmãos. Aquele que nos amou. Aquele que nos amou. E porque ele nos amou, ele derramou o seu sangue por nós, para que nós fôssemos lavados, limpos dos nossos pecados. Então não continue a se sujar na lama do pecado. Não zombe do sacrifício de Cristo, voltando para o lamaçal do pecado. Se o sangue de Jesus já te lavou dos teus pecados, te arrependa definitivamente. Não torna a sujeira, não torna a imundície. Pelo contrário, te torna ao Senhor, aos pés do Senhor, para ser purificado, para ser lavado, para estar diante dele, servindo a ele. Porque afinal, olha só, uma vez que ele nos lavou em seu sangue, ele lavou os nossos pecados, ele nos lavou em seu sangue, ele nos constituiu então a partir desse momento em que fomos lavados como reis e sacerdotes. Glória a Deus. Aleluia. Ele nos fez reis e sacerdotes. O sacerdote não podia se achegar na presença de Deus, não podia entrar no tabernáculo, não podia entrar no templo sem antes se lavar. Ele precisava estar lavado. E é por isso também que diz aqui, por exemplo, em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Mas qual é o meio pelo qual nós entramos no santuário? Hebreus 10, versículo 19: pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus que nos lava, que nos limpa, que nos salva, que nos justifica. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aqui essa água limpa, que o corpo lavado com água limpa, está apontando para a água que os sacerdotes usavam para lavar o seu corpo e poder entrar no santuário. Mas agora, o que é que nos lava para nós podermos entrar no santuário? É a água da palavra de Deus, é o sangue de Jesus Cristo. É o sangue que nos lavou e nos fez aptos para sermos reis e sacerdotes. Glória a Deus. Olha que coisa tremenda aqui, o que está no capítulo 7 de Apocalipse. No versículo 14. Ou vamos ver um pouquinho antes aqui, versículo 13, Apocalipse 7, 13. E um dos anciãos me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Essa é a promessa para nós, que vai se cumprir no futuro. Mas percebam, ali nós estaremos oficiando como sacerdotes na presença de Deus, no seu templo. Só que nós já fomos constituídos como reis e sacerdotes.
Nós podemos ainda não reinar, mas no sacerdócio nós já podemos oficiar. Nós já podemos entrar na presença de Deus. Nós já podemos entrar, como a gente leu aqui em Hebreus, pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus nos consagrou pelo véu, pela sua carne, pelo seu sangue. Nós já podemos entrar. Nós já podemos oferecer a Deus sacrifícios espirituais por meio de Jesus Cristo. Nós já lemos isso em 1 Pedro, vamos reler aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Depois mais a gente no versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. O sacerdócio real. Ou seja, porque nós somos reis e sacerdotes. Por isso somos um sacerdócio real. Porque é uma nação constituída, é um povo constituído de reis que também são sacerdotes. Por isso um sacerdócio real. Coisa tremenda isso, meus irmãos. Quem somos nós para sermos constituídos como reis e sacerdotes? Sabe, quando nós lemos uma palavra dessa, nós temos que simplesmente nos humilharmos assim e agradecer ao Senhor, sabe, nos alegrarmos, né, pela graça do nosso Deus. Mas assim, quem somos nós para sermos reis e sacerdotes? Mas apesar de quem nós somos e do quão imerecedores, tá? Não é o quão merecedores, é o quão imerecedores, ou seja, nós não merecemos, mas mesmo assim nós cremos no Senhor e pela fé nós recebemos. Se o Senhor quis assim, se o Senhor quis nos constituir como reis e sacerdotes, também quem somos nós para rejeitar? Misericórdia. Que nós possamos alegremente receber essa bem-aventurança, todas essas bênçãos da parte do Senhor. Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, quando percebam, eis que vem com as nuvens, é de maneira secreta? Não, é dito que todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Quando é que vai se dar então o arrebatamento aqui? Vamos abrir lá em Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículo 29, diz assim, Mateus 24, versículo 29, e logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, depois da tribulação, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Percebam que é exatamente a mesma descrição, é o mesmo evento. Olha o que acontece na sequência, versículo 31, e ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui se dá o arrebatamento. O arrebatamento se dá quando então? Após a vinda do Senhor, onde todo olho verá, onde as tribos se lamentarão. Então ele vai enviar seus anjos, que ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Glória a Deus. Aleluia. Então, voltando lá para Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Glória. Quando diz até aqueles que o traspassaram, até estes o verão, porque
que acontece, meus irmãos? Para Deus nada é impossível. Se Deus disse que aqueles que transpassaram o Senhor Jesus, que já morreram há praticamente 2000 anos atrás, todos aqueles que transpassaram o Senhor estão mortos. E se é dito até aqueles que transpassaram, não dá a entender aqui que são salvos, mas sim que são condenados. Para Deus nada é impossível. Ou eles vão ressuscitar para ver o Senhor. Porque o que acontece? Os ímpios, meus irmãos, eles não vão ressuscitar na primeira ressurreição, antes do milênio. Eles vão ressuscitar somente após o milênio, depois de 1000 anos. Ali que vai se dar a ressurreição dos ímpios. Mas, se Deus quiser ressuscitar esses ímpios ali que o transpassaram só para que eles vejam a sua vinda, Ele pode fazer, porque eles ressuscitem e depois já mata eles de novo ali, para eles ficarem mortos e eles estarem depois lá no final do milênio para serem julgados. Mas também, se Ele quiser somente dar uma visão a eles lá no inferno, mas tendo uma visão do Senhor voltando na terra, se o Senhor quiser fazer dessa forma, também pode. O Senhor faz da forma que Ele quiser, e se for de uma forma diferente também, o Senhor é que sabe. A questão é que a palavra do Senhor vai se cumprir. Aqueles que o transpassaram vão ver Ele voltando. Isso é o que está revelado aqui. Versículo 8 diz assim, e nós vamos finalizar: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o alfa e o... Quem é que está falando isso, meus irmãos? Isso aqui é óbvio que se aplica ao Pai, se aplica ao Espírito Santo, se aplica ao Filho. Porque alguns dizem, não, aqui é o Pai. Pode ser. O Pai também. O Pai é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O que é, o que era, o que há de vir, como recente tinha sido falado lá em cima, né? Foi apresentado dessa forma: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. O Pai é tudo isso, mas o Filho também é tudo isso. Porque logo na sequência que a gente já vai ver Jesus falando e Ele dizendo que Ele é o alfa e o ômega, que Ele é o princípio e o fim, todas essas descrições, que Ele é o Senhor, que Ele é aquele que era, que é, que há de vir, o Todo-Poderoso. Tudo aquilo que está relacionado aqui é dito a respeito de Cristo. Então, se é a pessoa do Pai ou se é a pessoa do Filho, não vai fazer diferença, porque se aplica ao Pai, se aplica ao Filho, se aplica ao Espírito. O nosso Deus, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. No alfabeto português, Ele é o A e o Z. Se a gente fosse aplicar hoje o nosso alfabeto, assim diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, é o El Shaddai. Não há nada impossível para Ele. Mais uma vez, Ele é o Todo-Poderoso. Então que nós venhamos, a adorar esse Deus que é Todo-Poderoso, esse Deus que é o Eu Sou, esse Deus que já sabe o fim desde o princípio, esse Deus que está no controle de tudo. Toda a história, o alfa e o ômega da história está nas mãos de Deus. O princípio e o fim de tudo está nas mãos de Deus. Ele não é pego de surpresa por nada. Ele é aquele que sabe todas as coisas. Nosso Deus, Ele é soberano sobre tudo. E isso deve gerar temor nos pecadores, mas naqueles pecadores arrependidos deve gerar conforto e segurança. Saber que Deus tem o controle de todas as coisas, para aquele que é filho de Deus, deve nos trazer segurança. Agora, é óbvio que aqueles que são ímpios e não confiam em Deus, saber que Deus está no controle de todas as coisas deve ser desesperador. Que nós estejamos do lado daqueles que confiam no Senhor, que nós sejamos aqueles que depositam toda a sua confiança no Senhor e que descansam quando têm conhecimento a respeito dos atributos de Deus. E quanto mais nós conhecermos quem Deus é, mais nós possamos
confiar, nos alegrar e amar a esse Deus bendito. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então peço que todos se coloquem em pé.